Como vocês sabem, a Xiaomi faz diversos smartphones, desde o mais baratinho até o mais caro. E nesse vídeo eu trago para você um unboxing e primeiras impressões do Redmi 8A. O novo smartphone da Xiaomi, baratinho, é o mais em conta deles, a sua nova versão que agora conta com 5.000 mAh de bateria e o Snapdragon 439. Esse smartphone aqui promete dar muita bateria e bastante produtividade para você que curte usar o smartphone para uso básico e quer pelo menos uns 2 dias de bateria tranquilamente com ele. E antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e se a qualquer momento você quiser comprar um Redmi 8A igual a esse daqui, os links estão todos aqui na descrição. Beleza? Bora lá para a bancada! Vamos lá então, pessoal, para o nosso unboxing do Redmi 8A, o novo smartphone mais baratinho da Xiaomi agora, que veio para 2019, para concorrer com os smartphones nacionais aqui do Brasil. Lembrando que agora ele teve um design reformulado e agora nós temos 5.000 mAh de bateria com o Snapdragon 439. Então aí você vai ter 2 dias de bateria tranquilamente com esse aparelho. Vamos abrir primeiramente na caixa para a gente ver como que ele tá. Caixinha padrão da Xiaomi, unboxing praticamente nem existe, né? Temos uma caixinha aqui que a gente vai ver o que tem já já. Temos o aparelho. Temos aqui na parte de baixo um carregador com a entrada tipo C. Nós temos a entradinha tipo C ali dentro, ó. Já temos uma evolução, que no Redmi 7A vinha a entrada micro USB. Agora temos a tipo C. Temos um carregador de viagem aqui. Esse carregador de viagem, eu não sei se vai focar aí pra vocês. Deixa eu ver. Ó, se você conseguir ler, ele é o de 2 A padrão, tá? Ele não é Quick Charge, mas o aparelho ele tem suporte ao Quick Charge, então se você comprar um carregador à parte, você vai conseguir carregar seu aparelho em uma velocidade bem maior que a padrão. Aqui na caixinha que veio, vamos dar uma olhadinha no que tem dentro. Ó, na parte de dentro aqui nós temos a chavinha ejetora e temos apenas os manuais. Uma coisa que eu não gostei tanto é que não veio capinha, tá? Praticamente todos os smartphones da Xiaomi vêm capinha e a capinha sai muito barato na linha de produção. Eu acredito que eles poderiam ter colocado essa capinha porque não é tão fácil achar capinha para esse tipo de smartphone, tá? Aqui nós temos o aparelho, tá muito bonito por sinal. Vou tirar esses adesivinhos aqui, prontinho. Temos o aparelho aqui e ele tá muito bonito, galera. A diferença de design para o Redmi 7A foi bem brusca, tá? Nós estamos seguindo praticamente o novo padrão da Xiaomi que tá vindo aí no Redmi Note 8 Pro, que é aquela câmera centralizada aqui, e esse design combinou bastante. Lembrando que nós temos somente uma câmera nele de 12 megapixels. Aqui na parte de trás, ó, eu vou tentar focar bem de pertinho para você. Nós temos umas ranhuras aqui, ó. Essas ranhuras lembram bastante o Moto G3. Se você já teve um Moto G3 que tinha aquelas capinhas removíveis que eram todas riscadinhas de plástico, pegando na mão ele lembra um pouco sim esse aparelho, mas nós temos aqui uma tampa traseira que não é removível, então nós não vamos ter praticamente igualzinho o celular da Motorola. Aqui no centro nós vamos ter as escritas, tá? Esse azul tá muito bonito, galera, tá muito bonito mesmo. Ele lembra um pouco metálico quando você passa na luz, ó. Lembra metal, mas é plástico, tá? Nós temos uma traseira de plástico. Aqui na lateral nós temos os dois botões, né? Volume mais, menos e power. Na parte de cima temos apenas um microfone, não temos sensor infravermelho nele, infelizmente. Na parte de baixo nós temos uma entrada 3.5 mm, 2 microfones, entrada tipo C para o carregamento e os alto-falantes, tá? Aqui o que eu senti de diferença foi apenas o tamanho dele. Ele não tá tão pesado, isso que eu fiquei indignado. Tá com 5.000 mAh de bateria e não tá tão pesado assim. Se eu pegar o Redmi Note 8 que eu tenho ali, o peso tá muito parecido mesmo. Ele tá com 188 gramas, para vocês terem ideia. É incrível como a Xiaomi conseguiu colocar 5.000 mAh de bateria nesse smartphone. Se ela conseguir fazer isso daqui nos os tops de linha dela, vai ficar muito bacana. Aqui na outra parte aqui, nós temos a entradinha para cartão de memória e entrada de chip. É uma entrada tripla, então você não precisa estar sacrificando o seu cartão de memória para estar usando 2 chips. Então você vai ter utilização total aqui do seu aparelho. Eu vou tirar agora aqui a película, mas vamos dar uma lida primeiro o que tem aqui. Não, nós temos 5.000 mAh de bateria, com suporte ao Quick Charge 3.0 e carregador de 18 watts. Temos uma tela de 6.22 polegadas HD Plus com Note Gota e proteção Gorilla Glass 5, com Snapdragon 439 de 2 GHz. Câmera principal de 12 megapixels, se eu não me engano é o IMX363
com abertura f1.9, eu vou fazer o teste daqui a pouco para vocês, na parte traseira com inteligência artificial e 8 megapixels na câmera frontal. E o restante é isso que tem aqui escrito, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu já até configurei o aparelho, por isso que tá meio soltinho aqui, porque eu tive que tirar, senão a gente não consegue enxergar nada. Já configurei ele aqui, já deixei até instalando aqui o Call of Duty pra gente fazer o teste de jogo depois dele no Call of Duty, se você quiser adquirir ele para jogar esse jogo. O que eu posso dizer da tela, ó, os ícones estão bem grandes, tá? Comparado a uma tela Full HD, dá para ser resolvido isso aqui. Eu vou trazer um vídeo de dicas resolvendo esse probleminha do tamanho dos ícones. A densidade de PPIs, se eu não me engano, está em 275. No Redmi 7A nós tínhamos 291 PPIs de densidade. Isso deu uma diferença sim na tela. Se você chegar bem pertinho, você consegue enxergar os pixels. Mas claro que nós temos um celular de entrada que não tem nem sensor de digitais, tá? Ele é um celular bem básico que você não vai ter sensor de digitais. Ele tem apenas 2 GB de memória RAM, mas a MIUI 10 consegue sim fazer um bom trabalho aqui nesse aparelho. O sistema, se eu não me engano, ele já vai estar recebendo a MIUI 11 recentemente, já bem rápido. Nós temos aqui a versão 10.3.1 da MIUI 11, MIUI 10 no caso, 2 GB de memória, 32 GB de armazenamento. Ó, eu tô com, deixa eu focar aqui para vocês, 17 GB livre. Eu já tô instalando o PUBG aqui, tá terminando de baixar ele, e eu já instalei o Call of Duty e atualizei todos os aplicativos que eu tinha aqui. Eu não instalei os meus aplicativos por enquanto, mas nós temos também a MIUI 10 nova, tá? Aquela 10.3 que já vem com aqueles temas novos. Nós não temos aquele tema padrãozinho da MIUI que vinha antigamente. Nós temos algumas diferenciações nos seus temas, tá? Aqui na parte de configurações não mudou praticamente nada. Agora vamos falar um pouquinho da tela. Ela tem 19:9 de proporção e resolução HD+, tá? Isso, combinado com o Snapdragon 439 e 5.000 mAh de bateria, você vai conseguir 2 dias de bateria aí tranquilo, usando o dia todo aí. Eu não sei se jogando você vai conseguir isso, mas para uso básico eu te garanto que 2 dias a bateria desse smartphone aqui vai durar tranquilamente para você. Temos 2 ou 3 GB de memória RAM. Nós temos as duas versões, então se você quiser a de 2 GB tem e a de 3 também. Se você quiser um smartphone, se você for pegar esse smartphone para durar pelo menos uns 2 anos na sua mão, compra o de 3 GB de memória RAM, tá? Não compra o de 2 porque provavelmente vai durar bem pouco, os aplicativos vão ficar travando, vai demorar para carregar e você vai achar ruim, vai achar que o smartphone não presta. Na câmera frontal nós temos 8 megapixels e na câmera traseira nós temos 12. Eu vou abrir ela daqui a pouco para a gente ver como que tá a qualidade. Temos rádio FM aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos rádio FM, se você curte usar o rádio FM. Temos também porta P2 para você usar o seu fone de ouvido. Temos USB-C e temos a MIUI 10 aqui, que é o que faz todo o charme do aparelho. Temos um design bem mais moderno também. Vamos abrir agora a câmera para a gente verificar como que está essas câmeras aqui dele. Já de relance, já abrindo a câmera aqui, ó, nós temos uma câmera pela tela razoavelmente ok, tá? Não temos nada super afrontoso aí. Eu vou tirar uma foto aqui e vou colocar aí para vocês verem como que tá. Ó, tirei uma fotinha aí. Acho que tá meio bugadinho, mas temos uma qualidade legal, galera, ó. Não temos uma qualidade super, mas temos uma qualidade bem bacana aí pelo valor do aparelho, viu? Se você quiser estar adquirindo ele, dá uma olhadinha no link aqui na descrição que vai ter os preços atualizados e os mais em contas possíveis, tá? Eu tô também ativado aqui a inteligência artificial do aparelho, então ele dá um tchan nas fotos a mais. Aqui embaixo nós não temos tantas opções como nós temos nos aparelhos mais novos da Xiaomi, tá? Mais novos que eu digo mais caros e os mais tops de linha. Nós vamos ter o vídeo curto para você estar utilizando, modo de vídeo. Vamos dar uma olhadinha quanto consegue gravar aqui, ó. Nós conseguimos gravar. Ele tá bugado a câmera aqui, deixa eu só arrumar o sensor dele aqui. Já um bugzinho aqui, aparentemente tá aqui, ó, voltou. Aqui na câmera nós temos a gravação em 1080p a 30 frames por segundo, 720p 30 frames por segundo e apenas isso, só 720 e 1080p a 30 frames, tá? Nas configurações de vídeo nós não temos praticamente nada, ó, dá uma olhada, praticamente nem desce. Nós temos o básico aqui, nada de muita configuração. Já em fotos nós temos HDR, inteligência artificial, o modo de efeitos que tem, e nas configurações nós vamos ter o que? Praticamente as mesmas coisas que temos nos outros smartphones, mas nós não temos a marca d'água do aparelho. Infelizmente nós não temos aqui, tá? A qualidade de imagem tá em alta, mas nós temos também modo retrato. Graças a Deus, pelo menos com uma câmera só ele tá tendo modo retrato. Eu vou tirar uma foto aqui da caixinha dele pra gente ver como fica, para ele ficar mais distante, certo? Vamos ver se ele vai conseguir desfocar o fundo. Ó, ele desfocou o fundo sim, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. A caixa do Redmi Note 8 tá desfocada ali. Mas não é aquele desfoque que você fala, nossa, que desfoque, né? Mas tá desfocando porque é por software. Então nós não temos auxílio de outra câmera aqui para tá fazendo o efeito de desfoque. Temos também o modo de efeito Built aqui, para deixar sua cara igual a massa corrida, se você quiser. E temos também o modo Pro. O modo Pro dele é bem básico, tá? Você não vai ter muitas modificações para fazer, mas eles trazem o modo Pro, que é padrão nos smartphones. Já na
câmera frontal, vamos abrir ela aqui pra gente dar uma olhadinha. Temos uma câmera bem opaca de imediato, eu vou desativar os efeitos aqui. Efeitos de filtros, tudo desativadinho. Eu vou tirar uma selfie aqui pra gente ver como vai ficar contra a luz, né? Deixa eu ativar o HDR primeiro. Ó, tirei uma fotinha aqui contra a luz no HDR e essa tava sem HDR. Sem HDR praticamente ficou melhor, ó. Essa foi com HDR. E essa foi sem o HDR. Temos uma câmera bem básica, tá? Nós não temos uma câmera com muita nitidez, mas provavelmente durante o dia ela deve se dar muito bem, tá? É 8 megapixels apenas, então você não pode esperar muito dele, mas é um smartphone muito bacana e que com esse preço aqui que ele tá trazendo, você vai ter uma câmera bem legal pro seu dia a dia. Você pode ver que nós temos aí smartphones que saem mais caro que ele, que tem câmeras muito próximas, então provavelmente você vai ter uma bela de uma câmera aqui. Aqui nós temos também como tirar foto com a palma da mão. Você mostra a palma da mão, ele vai tirar foto também para você. Na câmera frontal nós temos modo retrato também. Eu vou tirar o modo retrato aqui pra gente ver como vai ficar. Eu acho que ele tá bugado. Não, ele não deu aquela piscada. Olha, é só por software, né? Deixa eu focar aqui pra vocês. Focou. Mas, ó, ele se perde um pouquinho aqui, ó, no meu óculos, se perdeu. A tonalidade de cores no modo retrato ficou melhor do que no modo normal. Não sei se eles mudam alguma coisa lá, mas ficou melhor. Ó, dá uma olhada a diferença. Ó. Tudo bem que o ângulo mudou um pouco, né? Mas dá uma olhadinha. Ele tá um pouquinho desfocado a foto. Pode ser que eu tenha tremido. Mas ficou bem bacana. Só se perdeu aqui nos cabelinhos, aqui na parte de cima. E no meu óculos. Aqui na parte do braço tá ok. Desfocou aqui aí embaixo na perna. Aqui na parte, ó, a gente vê que tem algumas percas, né? Na camiseta. Mas nada assim que faça, nossa, que horrível. Tá ok, pela faixa de preço tá muito bacana. E eu acho assim que o Redmi 8A veio com umas melhorias muito legais, principalmente em design, bateria e com as suas novas câmeras e sensores. Porque o Redmi 7A tinha uma câmera bem desastrosa que eu achei que assim não agregava nada no aparelho, tá? E lembrando também que ele tem reconhecimento facial. Se você quiser fazer desbloqueio com reconhecimento facial, ele tem. Já que você não vai ter o sensor de digitais na parte de trás ou da frente, você pode vir aqui em bloqueio de tela, adicionar dados faciais. Você põe sua senha. Ele diz que não é tão seguro quanto usar um PIN ou um sensor de digitais. Isso todo mundo já sabe, né? Mas aí você vem e coloca seu rosto aqui, ó. Prontinho, coloquei o rosto. Aí, pronto. Tá desbloqueado. Vamos dar uma olhadinha, já que é o desbloqueio principal que vai ser utilizado nesse aparelho. Vamos ver se ele é muito bom. Ó, já desbloqueou lá em cima. Foi bem rápido, hein? Aí, tá rápido. Tá bem rápido, galera. Se você não tem o sensor de digitais na parte de trás, pode usar o sensor dele de câmera, que vai ser bem bacana para você. Isso é uma jogada muito boa da Xiaomi, porque ela consegue reduzir um bom valor do smartphone, tirando o sensor de digitais e deixando essa opção de desbloqueio facial. Ajuda bastante nesse quesito. Então é isso, galera. Esse é o Redmi 8A. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre ele, o tipo de teste que vocês querem que eu faça. E não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder a análise desse aparelhinho aqui. Se você quiser comprar ele, os links estão todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e eu espero que eu tenha te ajudado. Tchau!